A violência contra a mulher. Em menos de 7 dias foram registrados 2 casos só em Uberlândia. E nos 2, os maridos são os principais suspeitos. Deiviane da Silva Melo, 36 anos. Segundo a polícia, foi morta pelo marido William Sena de Oliveira. O corpo dela foi encontrado na semana passada carbonizado no Distrito Industrial. A suspeita veio depois que o William prestou depoimento. Ele disse que saiu de casa por volta das 6 horas da manhã para comprar pão. Depois de 15 minutos retornou e quando voltou a esposa já não estava mais no local. Nós descobrimos que isso é mentira, que ele saiu de casa por volta de 5 horas e retornou só depois das 9. E quais seriam as motivações para esse crime que chocou Uberlândia? O casal vinha tendo uma relação já com muita dificuldade há algum tempo. Havia por parte da vítima a intenção de separar, já havia inclusive pedido essa separação. Familiares relatam também que ela já chegou inclusive a ser agredida anteriormente pelo William. Por outro lado, ele estaria desconfiado de que ela pudesse ter uma relação extraconjugal. Joyce Aparecida Soares Santos, 33 anos, assassinada na sexta-feira da semana passada. O ex-marido é suspeito de ter cometido o crime. O crime foi nesse prédio, no bairro Santa Mônica. Por volta das 8h30 da noite, os vizinhos ouviram o disparo de uma arma de fogo e encontraram Joyce Aparecida dentro do carro dela na garagem. De acordo com a polícia, além do tiro, houve indícios de estrangulamento. O ex-marido é apontado como principal suspeito do crime. O carro dele foi visto deixando o prédio após o disparo. E a gente conversa agora com a psicóloga e presidente da ONG SOS Mulher, Cláudia Cruz. Mais 2 casos, Cláudia, tenho certeza que também te deixaram assim, né? A gente fica sempre impactado, sempre impactado com essa Mônica, situação. por conta inclusive da crueldade, né? Do nível de crueldade demonstrado em cada um desses casos. Né? O delegado disse ali, né, que já havia, que testemunhas contaram de uma outra agressão que acho que se não me engano, a Deiviane, né, já havia sofrido. Essas agressões, chegou-se a esse ponto, né? Essas agressões, elas começam, como identificar quando essas agressões começam para realmente tomar uma atitude? Olha, Mônica, a gente sempre tem a ideia, né, de que uma relação com violência é aquela relação onde há um ataque ao físico, ao corpo do outro. Né? E esse é um tipo de violência. E as outras violências, né, psicológica, sexual, moral, patrimonial, são também violências, inclusive tipificadas na Lei Maria da Penha, e que deixam claro que não é só a violência física que caracteriza uma relação com violência. Né? E então essas outras violências, elas têm uma sutileza, né, e que se dão muitas vezes por uma desconsideração, por um desrespeito, por uma imposição, né, por restrições, por um controle maior, e que isso fisicamente não fica marcado, mas emocionalmente fica, né? E muitas vezes na relação isso vai sendo de certa forma permitido, consentido, apesar de ser incômodo para a pessoa que está sofrendo esse tipo de processo, né? E de certa forma isso vai fomentando um ambiente onde há aí a perspectiva de que outras violências se estabeleçam, chegando a um extremo, nesses 2 casos, né, da morte da pessoa que estava sofrendo a violência. Inclusive aqui dados, né, que eu fiz uma pesquisa agora cedo, 43% das mulheres em situação de violência sofrem agressões diariamente. Eu achei esse número tão alto, eu queria que você comentasse. E para 35% dessas mulheres, a agressão é semanal. Pois é. Então, assim, quando a gente atende os casos, Mônica, lá no SOS, e que nesse contato com a pessoa atendida, no caso com a mulher que sofre violência, onde ela, de certa forma, para observar a história de vida dela, a história conjugal, e ela faz ponderações, ela mesma vai, aos poucos, reconhecendo situações que até então não eram reconhecidas como situações de violência, mas sempre foram, né? Então, essa quantidade, esse percentual alto de violência, né, que acontece no cotidiano das pessoas, tem muito a ver com essas características da violência que, dependendo das pessoas envolvidas, elas não são reconhecidas como violência. Né? Esses eventos não são reconhecidos como violência, são estratégias, né? Ou seja, a gente percebe muito mais frequentemente hoje em dia, né, que há uma disposição quase que automática das pessoas resolverem conflitos com atos violentos. Né? Ou seja, na medida em que há uma diferença, né, eu concordo com algo e o outro não concorda comigo, né, eu tenho uma disposição em fazer valer
valer a minha opinião e a minha ideia, né, muitas vezes por meio de um ato violento. Inclusive, né? o Flávio está me passando aqui agora há pouco de uma informação que nós tivemos, que domingo em Paracatu, uma moça de 22 anos foi baleada, morreu, porque simplesmente disse, não, eu não quero dançar com você, meu caro. Né? Quer dizer, mais uma situação em que o não, a vontade dessa mulher não foi respeitada, então para que a minha opinião prevaleça, eu vou e é incompatível isso, né? Ou seja, dizer não para alguém e a partir daí estar exposta ao risco de morrer, né? É uma incoerência, né? Por isso, Mônica, a gente precisa reconhecer o quanto que é importante no processo de educação, né, lidar com questões de relacionamento e incluir a criança num processo onde ela consiga administrar o não que ela recebe, porque o mundo diz não para a gente o tempo inteiro, né? E a gente precisa ter uma margem de manobra, inclusive reconhecendo que se uma alternativa ela não é possível, existem outras, né? Ou eu posso construir outras possibilidades, né? Então o que a gente vê muitas vezes é uma intolerância extrema, né, e uma dificuldade de manejar aquilo que não corresponde ao que eu espero, né? E a partir daí, parece que a única alternativa que surge é destruir aquele que me disse um não e que o não me derruba, né? Cláudia, a gente teve um encontro no último fim de semana justamente para discutir políticas públicas, né? Você acredita que políticas públicas realmente ainda são, digamos assim, não estão de acordo ainda para tentar resolver esse problema? Olha, a gente pode avançar sempre, né, Mônica, até porque ao longo do tempo a gente percebe que novas situações vão acontecendo, né, e que quando a gente fala em políticas públicas e até também em leis, muitas vezes as leis acabam não dando conta, né, das situações novas que vão acontecendo, tanto que novas leis vão sendo criadas, né? Então nós tivemos nesse final de semana, né, na sexta e no sábado, a segunda Conferência Municipal de Política para as Mulheres. Para você ter ideia, nós tivemos a primeira conferência em 2004, né? Então já tínhamos aí um tempo importante sem a segunda edição dessa conferência, e esse espaço é um espaço definido pelo governo federal e que vai mobilizar cada município e cada mulher de cada município a relatar as dificuldades que elas têm, não só em relação à questão da violência, em relação à questão de saúde, à questão de trabalho, de inserção social, e isso vai se agregar, né, esses questionamentos e essas alternativas de solução que são propostas pelas mulheres que participam da conferência. Isso vai ser levado para o Estado e depois para o governo federal, para que isso seja discutido e retorne à comunidade, a cada mulher de cada município, como política pública. E quando a gente fala em política pública, a gente dá a perspectiva de que as questões que são problemáticas, elas têm a perspectiva de serem atendidas ou serem contempladas por essas políticas, né? Ou seja, os problemas, eles não merecem uma solução paliativa, eles merecem uma solução efetiva. Né? Para a gente encerrar, quem quiser denunciar, quem quiser falar algum telefone? Olha, eu reafirmo, né, a referência do SOS como ONG de atendimento a casos de violência, né? Destaco a importância de que cada pessoa que vive situação em que ela reconhece, mesmo que seja sutil, eventos de violência, que ela preste atenção nisso, que busque a nós para esclarecimento, se for o caso, né? E que o SOS fique, então, na Rua Feliciano de Moraes, número 62, o nosso telefone é 3215-7862, os atendimentos são gratuitos e continuados, né? Estamos à disposição da comunidade. Quero muito agradecer a você, Cláudia Cruz, presidente da ONG SOS Mulher. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço o espaço.